Pessoal, com esse problema no disco, essa calcificação, pode ocorrer dois tipos de degeneração no disco intervertebral. A lesão de Hansen tipo 1, ou só tipo 1, que acontece em raras raças condrodistróficas, aqueles animais todo tortinho, bulldog, teckel, esses animaizinhos tortinhos. O que acontece? Eu tenho aqui o núcleo que ficou doente, ficou calcificado. Esse anel fibroso não consegue mais suportar essa pedra lá dentro. Então acontece, ele rompe. E na hora que ele rompe, tá, esse disco ele sai. Tá? Então ele vai bater de cara na medula espinhal e vai causar um grande problema. Dá uma olhada aqui nesse corte, nessa peça aqui, ó, que mostra bem. Então aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho outra vértebra, aqui seria o disco intervertebral. Então ele não suportou a pressão desse núcleo doente que está calcificado, ele acabou arrebentando e esse disco veio para cá. Esse núcleo que é calcificado veio para cá e está pressionando de uma maneira muito forte e intensa essa área aqui, que é a medula espinhal. Também pode acontecer o que a gente chama de lesão de Hansen 2, ou tipo 2, que acontece em animais idosos e raças não condrodistróficas. O que vai acontecer? Não consegue suportar, só que em vez de romper, ele vai sofrer uma metaplasia, ele vai se diferenciar. E o que isso vai fazer? Ele vai se alongar na vértebra. Como é que eu vou explicar isso? Eu queria ter uma lousa para explicar, mas eu estou usando esse recurso mais moderno. Imagine a seguinte situação. Todo mundo já deve ter feito isso, eu garanto. Se não fizeram, façam. Você vai pegar uma bolacha recheada, vai tirar a casquinha, vai tirando o recheio, você vai juntar um monte de recheio e colocar duas bolachas, porque é uma bolacha, super bolacha mega recheada. O que acontece com ela quando você aperta? Aquele material de dentro, ele não sai assim, não vai meio para o lado, assim, quase extravasa. É o que vai acontecer. Esse disco ele vai sofrer a metaplasia, ele vai se diferenciar, e quando existe a compressão da vértebra, ele vai se alongar, e pouco a pouco ele vai empurrando essa medula espinhal. Então, grave que a Hansen 1 sempre vai produzir uma mielopatia com sinais neurológicos muito severos. O cachorro não anda, ele fica paralítico de um dia para o outro. Acontece bastante em teckel que estava andando normal, de repente agora está se arrastando. Acontece. E a tipo 2, uma lesão progressiva. E pouco a pouco vai empurrando a medula. E aí fica a grande questão da noite. Por quê? Porque mesmo a lesão de Hansen tipo 2, mesmo ela sendo mais grave, mesmo tendo um maior número de compressão, bem maior, ela tem sinais neurológicos menos severos que a tipo 1. É justamente por causa do tempo. Uma coisa é você dar uma cacetada direto na medula espinhal. Vai causar uma lesão bem severa, um sinal neurológico bem severo. Outra coisa é você ir pouco a pouco. Então ela meio que vai se habituando a isso. Tá? Então ela se deforma, a deformação de uma maneira lenta, tá? É muito menos sentida que uma coisa direto, tipo a tipo 1. Não, tipo a tipo 1, ficou legal. Nós temos uma variante da tipo 1 que acontece em discos saudáveis. O que acontece? Quando existe uma compressão muito além do que um disco poderia suportar. Tá? Então, de uma vez assim, simplesmente acontece a extrusão de um disco que está normal. Então, vai causar um grave problema. É chamado de tipo 3 ou
disco míssil. Então vocês já entendem a potência que isso sai. Nunca peguei na vida um caso desse. Então, quando a gente percebe uma degeneração de disco intervertebral, a gente vai olhar o espaço intervertebral, que ele vai estar diminuído, os processos dorsais também vão estar mais próximos, pode ter material calcificado entre as vértebras. Então, sempre que você vê uma coluna que está com o espaço diminuído, sempre laude isso. Nossa, como deve ser difícil laudar isso. Sim, muito. Diminuição de espaço intervertebral. Entre as vértebras, lógico, né? L4, L5, L5, L6, T12, T13, aí depende das vértebras, tá? Fratura já falamos, né? Lembrar sempre de fratura é que aqui, quando você vai falar da localização, coloca só o nome da vértebra, nesse caso aqui em L1. E quando falar de desvio de eixo, lembrar que é desvio de eixo vertebral. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Me dê um feedback depois. Forte abraço a todos.